É muito gostoso sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Ele se faz presente, está confirmando negócios aqui nessa noite. Louvado seja Deus. É o Deus que promete e cumpre. É o Deus que faz valer a sua palavra. Louvamos a Deus por isso. Meus amados irmãos, o Senhor com certeza já falou ao coração de vocês durante essa festividade. E nessa noite Ele só vai completar aquilo que Ele já tem feito no coração de vocês. Mas não nos custa lembrar de que contexto nós tiramos esse texto, porque a pregação válida é a pregação que considera o contexto. E esse contexto aqui é muito interessante, porque Jesus está com seus discípulos e tudo é muito bom. Eu fico imaginando aqueles 3 anos e meio junto com Jesus, e eu queria estar lá. Algumas mulheres tiveram esse privilégio, e aqueles discípulos estavam com Jesus o tempo todo. Imagina, vendo aqueles milagres acontecendo todo dia. Você acordar de manhã e começar a pensar o que é que vai acontecer hoje. Jesus já está pronto, está só esperando a gente. Corre, porque Ele já vai começar. E Jesus expulsava demônios e curava enfermos, ministrava palavras maravilhosíssimas. E cada vez que o tempo passava, o ministério de Jesus ia crescendo, e cada vez mais multidões maiores estavam aos pés de Jesus, e cada vez mais aqueles 12 discípulos estavam assim, extasiados com o que Jesus estava fazendo, e tudo era perfeito. Mas de repente Jesus começa com uma história esquisita, e começa a falar umas coisas meio sem nexo, fora da expectativa daquele povo. E a coisa começa a ficar estranha, quando Jesus começa a dizer assim: ó, vai ser preciso eu ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém os sacerdotes vão me afrontar, os escribas não vão ser muito bonzinhos comigo, e eu vou ter que enfrentar a fúria das autoridades, tanto religiosas quanto seculares. E até então beleza, porque para os discípulos o Senhor Jesus tem todo o poder, e Ele pode só dar uma palavra, tudo está resolvido. Mas o Senhor começa com uma palavra estranha, de que é preciso morrer. Que papo é esse de morrer? E Jesus já havia dito isso algumas vezes, e os discípulos estão apreensivos. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa: as mensagens mais fortes, mais sérias, mais significativas que Jesus deixou para a sua igreja, Ele as deixou para o final do seu ministério. E aqui Jesus está no final do seu ministério, e Ele já está preparando os seus discípulos para a sua morte. E Ele começa a dizer: convém que eu vá, convém que eu sofra dos sacerdotes, dos escribas, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o 3º dia. E Pedro começa a coçar a cabeça e diz: esse negócio não está certo não, Senhor, para com essa história, porque o Senhor não vai morrer coisa nenhuma. O Senhor não veio aqui para isso, o seu ministério está só começando. Senhor, daqui para frente o Senhor só vai crescer, o Senhor só vai avançar, e pode ter certeza, a gente está junto. Será que isso diz respeito ao pensamento de alguns de nós? O Senhor me chamou foi para ser cabeça e não para ser cauda. O Senhor me chamou foi para crescer e não para diminuir. O Senhor me chamou foi para ser e não para deixar de ser. Eu sinto muito, mas nessa noite
E com certeza em toda esta festividade, a palavra do Senhor Jesus para você hoje é: morra. Convém que Ele cresça e que eu diminua. O Senhor conta para Pedro o seguinte: Pedro, tu não compreendes as coisas de Deus. Afasta-te de mim, porque nesse momento tu estás sendo usado por Satanás. Jesus não chamou ninguém para ser grande. Jesus não chamou ninguém para ser projetado. Jesus não chamou ninguém para estar acima. O único que está acima é o Senhor Jesus. O único que é cabeça é o Senhor Jesus. O único que é, que pode, que faz, que tem é o Senhor Jesus. Eu sou apenas um servo e fui convocado por Ele para a morte. Aí, depois de responder a essa investida de Satanás, o Senhor Jesus começa a falar sobre esse texto que nós acabamos de ler. Tu quer guardar a tua vida, tu quer proteger a tua vida, tu quer projetar a tua vida, tu quer colocar o teu nome nas alturas, tu quer ganhar muito nessa terra, tu quer produzir neste lugar, tu quer fazer o teu patrimônio aqui, então você vai perder a sua alma. Por que, Senhor Jesus? Porque a tua identidade não faz mais parte deste mundo. Você não é mais cidadão desta terra. O Senhor Jesus te fez cidadão dos céus. O nome do Pai que está na tua identidade espiritual se chama Deus, o Todo-Poderoso. E aqui tu estás apenas de passagem. É só um peregrino neste lugar. Tem um negócio maior para você. Tem um negócio muito mais importante e significativo para você. É quando você vai começar a dizer: Senhor, valeu a pena esperar. Valeu a pena sofrer, valeu a pena me humilhar, valeu a pena deixar para lá aquilo que o mundo naquela vida me oferecia, porque a eternidade está às portas. Morrer não é um projeto muito legal para nós, afinal de contas nós não fomos feitos para morrer. O Senhor nos criou para vivermos. É por isso que a gente não consegue ainda e nunca conseguiremos assimilar a ideia da morte. Nunca. Mas com relação à vida cristã, a morte não é opcional. E quando nós estamos falando de morte aqui, nós não estamos falando de você abrir mão da sua vida nesse mundo, porque aqui o Senhor te colocou, foi para viver, e você vai viver todos os dias que Ele contou para você viver. A palavra diz: os meus dias estão contados. O Senhor sabe quanto tempo eu estarei aqui, e enquanto eu estou aqui tem algo para fazer neste lugar, porque Ele me colocou aqui no tempo de hoje. Porém eu preciso morrer para as minhas vontades. Eu preciso morrer para os meus desejos. Eu preciso morrer para o pecado. Eu preciso morrer para as oferendas do mundo. Eu preciso morrer para aquilo que o inferno me apresenta. Eu preciso morrer para tudo isto, porque a palavra do Senhor me diz que com Cristo eu já fui sepultado, e com Cristo eu já ressuscitei. Portanto, eu não pertenço mais a essa terra. Isso aqui é só um momento, é só uma passagem. Mas o tema diz pra gente que tem um lance de perder. E o que é que eu tenho que perder? Nós vamos começar perdendo o interesse por aquilo que é visível.
nós vamos começar perdendo o interesse por aquilo que o mundo oferece. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus nunca fez nada à toa, nada. Se você vai ler a Bíblia, eu quero que você observe os mínimos detalhes, porque em tudo que o Senhor fez tem um propósito. Lembra quando ele foi chamar Pedro para o ministério? O que foi que o Senhor Jesus fez com Pedro? E eu acho a coisa mais linda, porque o Senhor mostrou para Pedro naquele dia a diferença de alguém que vive nesse mundo e para este mundo, e de alguém que vive no reino de Deus e para Deus. Você quer saber o que aconteceu? Foi naquele dia da pesca maravilhosa, em que os discípulos pescaram a noite inteira, voltaram de manhã frustrados, derrotados. Eles estavam tão cansados, eles só queriam lavar aquelas redes, guardar aquele material. Põe aqueles 2 barquinhos ali na praia e começa a guardar isso aqui, porque para essa noite já deu. Pescamos? Não. Buscamos alguma coisa? Não. Não rendeu nada? Não, não teve. Mas Jesus está na praia. E naquele dia, Jesus saiu de casa com um propósito específico. Aí eu fico me questionando quando eu olho para esse texto. Seria o propósito de Deus, do Senhor Jesus, naquela manhã, somente pregar para aquela multidão? Não acredito que seja. Seria somente encher 2 barcos de peixes? Não acredito que seja. Pensa comigo, o grande milagre que aconteceu naquela manhã não foi a pescaria ao pino do sol quente. Naquela manhã, o Senhor Jesus escolheu aquele ponto da praia, e ele foi para aquele pontinho para pregar para a multidão. A multidão estava apertando Jesus. Jesus vê 2 barquinhos. Ele poderia ter escolhido outro barco, mas ele não quis. Ele escolheu o barco de Simão. E o que o texto me faz entender é que Jesus não pediu autorização de Simão para pegar o barco, para entrar no barco. Jesus simplesmente entra no barco de Simão, e depois de estar dentro do barco, o Senhor Jesus diz: afasta, porque eu quero usar o teu barco. Pedro estava cansado. Pedro queria ir para casa. Pedro não tinha um vínculo com Jesus ainda. E eu fico imaginando o Pedro sendo amarrado, travado naquela manhã. Ele não podia sair, o barco dele estava ocupado, a multidão estava na praia. Pedro foi obrigado a ficar parado naquele lugar, guardando Jesus ali naquele barco, enquanto a multidão está ouvindo, e cada palavra que o Senhor Jesus ia falando, o coração de Pedro com certeza estava sendo trabalhado para o grande milagre daquela manhã. O Senhor prega, e eu fico imaginando que, olha, quando ele pregava era tipo o dia inteiro. Era do tipo que tinha que multiplicar pão e peixe para dar comida para o povo, porque era o dia inteiro. É bem verdade que naquele dia ele não pregou o dia inteiro, mas até que hora será que Jesus pregou? O sol subiu, aqueceu as águas do lago de Genezaré. Não dava mais para pescar, porque com água quente o peixe desce. Os cardumes já estavam lá embaixo. Os pescadores sabiam que não tinha mais opção. Jesus diz para Pedro: agora eu quero te mostrar algo especial. Pega o teu barco e vai para as águas profundas. Pedro vai obedecendo ao Senhor, e o Senhor diz: agora lança as tuas redes. E Pedro diz: só porque o Senhor está falando, porque eu sei que não vai pescar, a gente já tentou a noite inteira. Os discípulos então lançam a rede. Todo mundo sabe o que acontece. Quando puxa não dá conta, é peixe demais, e é peixe grande, é peixe bom. E aí eles olham e dizem: que milagre extraordinário, nosso barco não dá conta. Chama o outro barco, grita para o povo, traz. E a Bíblia diz: 2 barcos lotados de peixe e quase indo a pique.
Só que eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Quando eles chegam na praia, o Senhor diante de Pedro, e Pedro diz: eu não posso com a tua presença, sai de perto de mim. E o Senhor diz para Pedro: não vim aqui encher teu barco de peixe, eu não vim aqui te enriquecer, eu não vim aqui fazer a tua associação prosperar, eu não vim aqui, Pedro, te dar dinheiro, ainda que eu acabei de te mostrar que eu posso. Eu vim aqui te chamar, Pedro. Eu vim aqui tirar o teu foco desses barcos e tirar o teu foco desse tipo de peixe. Pedro, a partir de hoje, Pedro, a tua vida muda, porque tu has de morrer para esta vida e começar uma vida nova. Eu tenho uma história nova para você, Pedro. A partir de hoje, o teu peixe serão homens que serão pescados para o meu reino. Vem comigo, Pedro. Aquilo que é visível, aquilo que está diante dos teus olhos, aquilo que você pode pelo teu esforço, aquilo que você pode pelo teu estudo, aquilo que você pode pelas tuas mãos, pelo teu trabalho, é isso que o Senhor está dizendo. Não é o teu foco, não é o teu objetivo, não é a tua principal alma, não, o teu coração não pode estar nisso. Eu te dou, eu posso te abençoar, eu posso te prosperar, mas eu não te chamei para enriquecer neste mundo. Eu te chamei para perder. O Senhor Jesus estava dizendo naquele dia: entenda uma coisa, Pedro, porque tu vai ensinar para as nações. A eternidade tem um valor maior. Eu posso colocar diante de nós hoje a ideia de Paulo, quando ele diz aos Colossenses no capítulo 3: ei, vocês por acaso morreram com Cristo? Ei, é verdade que vocês morreram com Cristo?